Assim então nos diz o texto sagrado, meus irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Curvemos então a nossa fronte para buscarmos a presença do Senhor, a iluminação do seu Espírito, para que não apenas compreendamos a sua palavra, mas também venhamos a vivê-la com toda a intensidade no nosso dia a dia. Oremos. Amantíssimo e glorioso Senhor, no nome eterno do teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, nós nos quedamos aos teus pés nesta manhã, agradecidos a ti pela palavra visível do sacramento, por meio do qual o Senhor nos fala a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, por muitas vidas que foram tangidas pelo teu Espírito Santo em seus corações, pela pregação fiel da tua palavra, e aprove ao Senhor que nós tivéssemos o privilégio de tê-los aqui conosco, como ovelhas do teu rebanho. Usa-nos, ó Deus, nesta manhã bendita, para que eu possa também transmitir a estes irmãos e aos demais, com fidelidade à tua palavra, e todos sejamos edificados na rocha das Escrituras, que os nossos corações sejam movidos de tal maneira, tocados pelo teu Espírito Santo, que não fiquemos jamais indiferentes à tua voz, mas a tua palavra caia em boa terra, afofada por ti, para que venhamos a dar fruto em nossas vidas, por meio da semente do bendito Evangelho. Nós te pedimos tudo isso, certos de que o Senhor nos ouvirá, não porque há em nós alguma coisa que nos recomenda à tua pessoa, mas por causa dos braços abertos de teu Filho na cruz do Calvário, pela ressurreição poderosa dele dentre os mortos, de modo que ele foi elevado aos mais altos céus e está assentado à tua destra. E é através deste mérito bendito, mérito eterno, que nós humildemente rogamos a ti que nos ouça, no nome de Cristo Jesus. Amém. Conforme já dito pelo nosso pastor Jailson, a epístola de Paulo aos Romanos, meus irmãos, tem de fato este duplo objetivo de explanar o Evangelho, de falar a respeito do conteúdo daquilo que é a pregação de Paulo, mas também, ao fazer assim, o apóstolo tem em vista conquistar aqueles irmãos para uma das suas empreitadas, de levar avante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo. E podemos perceber este objetivo ao final da carta, quando o apóstolo Paulo então mostra o seu plano missionário de chegar até a Espanha.
naquele mundo de então. E por este motivo, meus irmãos, de ir avante, levando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo, vez por outra, em toda esta carta, nós nos deparamos com vários aspectos que caracterizam o evangelho. Mas como nós sabemos, a carta de Paulo aos Romanos se concentra nos seus primeiros capítulos falando a respeito destes atos gloriosos de Deus de trazer a redenção de seu Filho ao mundo. E então ele gasta tempo a respeito da justificação, se desfaz de algumas acusações que contra ele ele é acusado muitas vezes, libertinagem, entendendo que Cristo Jesus perdoou todos os pecados. Alguns concluíram erroneamente de que o evangelho levava à libertinagem. O homem poderia viver de qualquer maneira. O apóstolo Paulo então demonstra que esta salvação proporcionada por Cristo Jesus não tem apenas a ver com o perdão dos pecados, mas também com a purificação dos pecados. E daí Paulo então passa a falar a respeito da santificação e trata também a respeito de algo que estava na mente de muitos daqueles irmãos em Roma, uma igreja composta de judeus e gentios. Ora, o que foi feito das promessas do Senhor a Israel? Elas caíram por terra, Deus falhou, e então Paulo mostra, do capítulo de número 9 precisamente, até o capítulo de número 11, que a eleição, a predestinação divina, o ato soberano de Deus de chamar aqueles desde a eternidade separados para a salvação, explica que Deus cumpriu no remanescente de Israel, o remanescente fiel, as suas fiéis promessas feitas aos patriarcas. É por meio do remanescente, então, os eleitos de Deus, que o Senhor cumpriu ao longo da trajetória do povo de Deus as suas promessas, de modo que a palavra do Senhor jamais caiu por terra. Mas também Paulo demonstra como que este evangelho, ele foi então aberto às nações ao redor do mundo, como que através do endurecimento de Israel, na sua ampla maioria, Deus então abriu o caminho, pavimentou o caminho para salvar não poucos de todo o mundo, vindos de todas as partes, e também entrando ao longo das eras, a expansão do evangelho atingindo os gentios também. O apóstolo Paulo fala que este endurecimento, além de emular os israelitas, fazer com que eles sintam inveja, ciúmes e perguntem a respeito da salvação que tanto desprezam, o Senhor também abriu o caminho para a salvação dos gentios. E o capítulo que acabamos de ler, portanto, está neste contexto. A esta altura da carta, o apóstolo Paulo está tratando sobre a rejeição de Israel, na sua grande maioria. Embora afirmando, como dissemos já, que os eleitos, o remanescente, este creu, mas o Senhor endureceu o povo, aquele que era o seu povo. Vejamos, por exemplo, irmãos, para entendermos isso, no capítulo 10, versículo 1 a seguir. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os israelitas, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Temos aí então uma das razões pelas quais o Senhor Deus, ao impor o seu juízo a Israel, endureceu o seu coração e abriu caminho para a salvação dos gentios. Eles substituíram a justiça de Deus, que é explicitada no Evangelho, e isto desde o Antigo Testamento, o Evangelho pregado através das várias instituições israelitas, o tabernáculo, o sacerdote, o sistema sacrificial. Este Evangelho que foi anunciado no Antigo Testamento e tornado explícito também na interpretação apostólica e no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
Eles substituíram essa justiça de Deus, por sua justiça própria. Eles entenderam que poderiam se achegar a Deus através dos seus próprios méritos. E Deus assim endureceu definitivamente aquela religião que deveria ser a religião de Deus, mas que por conta do pecado humano foi inteiramente distorcida e transformada numa religião de obras. É neste contexto de entorpecimento, de endurecimento, que Paulo mais uma vez fala a respeito do Evangelho. Vejamos ainda no nosso contexto posterior ao que acabamos de ler, esta questão da dureza do coração dos israelitas. Veja o versículo de número 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é simplesmente uma pregação mecânica, falando a respeito da palavra de Deus, mas é a pregação que tem por essência anunciar a Cristo, seja a sua própria pessoa, os seus ensinos e, obviamente, Deus, através da pregação cristocêntrica, tem em vista também expor o pecado humano e apresentar o remédio divino, a justiça de Cristo, substitutiva, a morte de Cristo, a sua ressurreição poderosa. É somente através de Cristo Jesus que o homem pode se achegar a Deus. E a fé é gerada no coração do homem através desta pregação, a palavra de Cristo. Mas, como é do feitio de Paulo nesta carta aos Romanos, ele pinça textos do Antigo Testamento e aqui ele cita Isaías e fala: quem creu em nossa pregação? Quer dizer, esta voz profética que se levanta para anunciar o pecado do homem, os profetas, como promotores da justiça divina, reprisam diante dos olhos dos israelitas a lei de Deus, e mesmo assim não entendem a sua vileza, não optam pela que é proporcionada no Evangelho, a confiança na misericórdia de Deus, e querem se achegar através da sua justiça própria. Isto é muito importante, meus irmãos, para agora analisarmos o texto que temos diante de nós, porque há uma visão, infelizmente, na própria igreja cristã, de que o Evangelho apenas nos introduz na igreja, de que não precisamos do Evangelho diariamente em nossas vidas, de relembrarmos para nós mesmos o tempo todo, a todo instante, para os nossos filhos e onde quer que vamos, que o homem precisa do Evangelho e nada mais. E nada pode ser acrescentado ao Evangelho. O Evangelho é o Evangelho e pronto. E é disso que precisamos sempre e todos os dias em nossas vidas. E não que podemos, como o caso dos israelitas, cair na mesma devassidão e entulhar o Evangelho com invenções humanas, pois é próprio da natureza humana esta arrogância de querer acrescentar algo àquilo que Deus fez, para nos assegurarmos da sua salvação. E Deus abomina isso, irmãos, como fica explícito pela explicação de Paulo nesses capítulos de número 9 a 11. E então, mais uma vez, ele fala a respeito deste Evangelho. Eu quero então chamar a sua atenção para os 4 ensinos que nós temos aqui nestes versículos. No versículo 9, meus irmãos, nós vamos aprender o conteúdo do Evangelho. Tá? O conteúdo do Evangelho. Depois Paulo, a partir deste conteúdo que ele fala do Evangelho, ele vai mostrar no versículo 10, vai nos ensinar por quê, ou melhor, o modo do crer, como se crê, como esta fé se expressa.
uma vez que temos o conteúdo do Evangelho, como é o crer no Evangelho? Nos versículos de número 11 a 13, nós vamos apresentar as justificativas de Paulo sobre o porquê crer. Eu sei o que eu creio, como eu devo crer e quais as razões pelas quais eu devo crer. O porquê de crer. Eu quero chamar a sua atenção para os termos que Paulo usa que nos mostram o caminho que ele está trilhando. Veja o versículo de número 10. Por quê? Versículo 11. Porquanto. No versículo 12. Pois. No versículo 13. Por quê? E nos versículos de número 14 a 15, nós temos a causa. Paulo faz isso por diversas vezes neste documento brilhante que é a Epístola aos Romanos. Ele inverte, ele começa do efeito, o Evangelho, e vai para a causa. Óbvio que a causa última é a vontade soberana de Deus para que os homens creiam. Mas Deus se utiliza de meios. E neste sentido, a causa pela qual Deus, por meio da qual Deus gera a fé no coração do seu povo, está aqui ensinada pelo apóstolo Paulo nos versículos 14 e 15. Então nós temos duas divisões para que os irmãos memorizem de forma bem simples. Nós temos o efeito, que está entre os versículos de 9 a 13, a fé verdadeira. A fé é verdadeira. E nos versículos de 14 a 15, a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho nos versículos 14 e 15. E dos versículos de 9 a 13 temos a fé verdadeira. Qual o conteúdo desta fé, como ela crê e por que crê. Veja, meus irmãos, nós temos um movimento aqui do apóstolo Paulo nos versículos que se seguem. O apóstolo Paulo, ele já havia falado nos versículos anteriores a respeito deste movimento do Evangelho. Ele fala alto, Cristo, levantar, descerá ao abismo, levantar Cristo dentre os mortos. Alto, a justiça de Cristo. Levantar Cristo dentre os mortos, a sua ressurreição, a transformação da vida dos homens. Ele continua com este movimento de altura e baixeza, não no sentido pejorativo a palavra, por favor, não tomem nesse sentido, mas nesta dimensão a respeito da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Por isso que nós temos no versículo 9, boca e coração. E ele diz a respeito deste Evangelho: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O conteúdo deste Evangelho deve confessar Jesus como Senhor. Irmãos, algo importante está aqui dito pelo apóstolo Paulo. A fé que é gerada no coração dos eleitos por Deus tem como objeto, tem como objetivo, como alvo, a Jesus não apenas como Salvador, como infelizmente nos dias de hoje é tão enfatizado, mas a Jesus como Kyrios, é o termo que Paulo se utiliza para descrever a fé genuína, o objetivo desta fé, o objeto desta fé. É Senhor como ele deve, o Senhor Jesus deve ser visto assim. E isso, meus amados, tem muito a nos dizer, porque o termo Kyrios era usado também para os imperadores romanos. Nós sabemos que o Império Romano se utilizou deste expediente
de divinizar os imperadores, e esta já é a fase crepuscular do Império Romano, ou seja, a fase decadente do Império Romano, em que eles abandonam os princípios da civilidade e optam por usar a religião a fim de promover domínio, fascínio, fetiche em relação ao imperador, e esse dispositivo é então utilizado e os imperadores são divinizados pelo Senado romano e propriamente também pelos imperadores. Eles requerem adoração para si. Todas as religiões são permitidas, todos os cultos, desde que se preste adoração ao imperador, como um fato de unificação do império, dando este incremento ao império, este fascínio religioso. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Há quem diga que um certo homem não é mais um homem, mas uma ideia. E irmãos, todos os impérios, todos os governos, eles por quererem assumir o lugar de Cristo ou anti, vão se utilizar deste recurso de poder. E sabemos que o Senhor Jesus tem esta faceta, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não é surpresa que Hitler, Mussolini e Stalin e Lenin sempre se utilizaram deste recurso de divinizarem os seus líderes. E nós ficamos abismados como as pessoas fazem isso, mas pode ter certeza, meus irmãos, que isto é inevitável. Os homens, para adquirirem poder, vão insuflar nos homens esta adoração a si, como uma maneira dos homens transcenderem as suas vidas através do poder político. E foi isso que aconteceu em Roma, de modo que os nossos irmãos, quando eram levados às arenas romanas, eles deveriam decidir se César é o Kyrios ou se Cristo era o Kyrios. E eles bradavam em alta voz antes de serem entregues aos leopardos: Cristo é o Kyrios. E se colocavam em desobediência civil, eram desafiados pelas autoridades e não titubeavam. Muitos, infelizmente, traíram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos se mantiveram fiéis e disseram que Cristo, Jesus, o Messias, é o Senhor. E então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando em relação à cultura é um apontamento claro para a divindade de Jesus. Há uma disputa naquele contexto. E vai ficar mais claro, meus irmãos, nós trataremos em um outro aspecto no versículo 13, sobre o invocar, mas queremos nos servir deste versículo para enfatizar a ideia do versículo 9. Todo aquele que invocar o nome de Yahvé. Paulo está aqui tomando a profecia de Joel, em que temos lá dito que todo que invocar o nome de Yahvé será salvo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Kyrios. Mas Paulo, no versículo 13, está falando em grego. E ele diz: todo aquele que invocar o nome do Kyrios. Para Paulo, Jesus é Kyrios e o Kyrios é Yahvé. Se com a tua boca confessares Jesus como Deus, como Senhor, como comandante de todo o cosmos, como Criador de todo o cosmos, é isto que está implicado no Evangelho. Mas eu falei a respeito de um movimento. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, boca, confessa Jesus como Senhor, e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
ressuscitou dentre os mortos no coração. Veja, a boca confessa a superioridade, a alteza de Jesus. E o coração confirma a baixeza, onde Jesus foi ressurreto dentre os mortos. Então nós temos uma dupla lente que captura esta dupla dimensão de Cristo Jesus, a sua divindade e a sua humanidade. Essas duas dimensões são importantíssimas. Elas são simultâneas. O Senhor Jesus se preocupou com essa questão. Certa feita, numa cidade, celebra o nome de um dos imperadores romanos, Cesareia de Filipe. O Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E então nós temos algumas respostas, algumas delas supersticiosas. Eles acreditam que um dos profetas está redivivo na pessoa de Jesus. Mas o Senhor Jesus não está tão interessado no que as pessoas acreditam a respeito dele. O Senhor Jesus está interessado no que os seus discípulos pensam a respeito dele. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, diante deles está um homem com voz, sotaque, falando em aramaico, com voz, sentindo cansaço, dormindo, acordando de manhã, sentindo fome, sede. É um homem diante deles. Mas Simão Barjonas, tomado por Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse o Senhor Jesus: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, irmãos, a compreensão e a confissão estão juntas, e elas dizem a respeito da dupla natureza de Jesus. Ele é homem, mas ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é coessencial com o Pai, ele é da mesma natureza de Deus, ele tem esta autoridade. É disso então que o apóstolo Paulo está tratando, desta dupla dimensão do Messias. Observe, por exemplo, como o Apocalipse descreve esta alteza e baixeza, esta humilhação de Cristo Jesus e a sua pessoa bendita. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. No capítulo 5, versículo de 5 a 6. Vamos abrir lá, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 5 a 6. Veja. Então vi, melhor, 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Leão, cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eu tenho um grande amigo, que mesmo depois de morto ainda fala. Amigo mais chegado do que irmão. Que isso, pastor? Virou espírita? Não. Jonathan Edwards nos fala através dos seus escritos. E ele fala sobre esta dupla dimensão da pessoa de Cristo Jesus e que produz esta glória maravilhosa
da pessoa divino-humana do Redentor. Eu quero aqui compartilhar com os queridos a descrição que Jonathan Edwards faz de Cristo ao expor este texto de Apocalipse. Edwards coloca desta forma: a alteza infinita e a condescendência infinita, a justiça infinita e a infinita graça, a infinita glória e a mais profunda humilhação, a infinita majestade e a mansidão transcendente, a mais profunda reverência em direção a Deus e a igualdade com Deus, a infinita dignidade da bondade e a maior resignação diante dos sofrimentos impostos pela maldade, um espírito insuperável de obediência, com o supremo domínio sobre o céu e a terra, uma absoluta soberania e a perfeita resignação, a autossuficiência e a inteira confiança e dependência em Deus. Fecha aspas. A fé, portanto, irmãos, captura essa dupla dimensão, a natureza humana de Jesus, a natureza divina e aquilo que cada uma destas naturezas, unidas indissoluvelmente na pessoa divina humana de Cristo Jesus, elas exercem o seu papel para promover a salvação do povo de Deus. E Cristo Jesus é descrito, meus irmãos, como leão e como cordeiro. Deus imprimiu sobre a criação sinais claros desta dupla natureza de Cristo Jesus. E Deus mesmo, pelo seu Espírito, faz com que homens escrevam a respeito de Cristo Jesus e tomam a criação para descrevê-lo. Ele é o leão, com a ferocidade com que ataca a sua presa, tomando de assalto a garganta de um búfalo e tendo domínio sobre o restante dos animais. Cristo Jesus, ele é descrito como leão por conta deste poder insuperável, mas ele também é descrito na sua mansidão, tomando o cordeiro. Ele é o Senhor exaltado, o leão poderoso, e é o cordeiro humilhado, que se submeteu à morte, mas que venceu a morte. E portanto nada, ninguém, meus irmãos, pode deter este Cristo bendito. Estes dois elementos que Paulo fala a respeito do Evangelho, a Jesus como Senhor e no coração que se crê no Jesus ressurreto, são indissociáveis, meus irmãos. A fé captura ao mesmo tempo estes dois elementos. No versículo 10, o apóstolo vai ainda nos ensinar o modo próprio desta fé. Ele falou no que esta fé crê. Agora, como crer? E ele usa o paralelismo. Veja, ele inverte aqui, não é? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O versículo anterior termina com o coração e o posterior começa com o coração. O versículo de número 9 começa com a boca e termina o 10 com a boca. Por que Paulo está fazendo isso? Para deixar claro, entre outras coisas, de que aquilo que se expressa é o que se crê no coração. Nós sabemos, meus irmãos, que infelizmente, muitas das vezes, as pessoas falam as coisas da boca para fora. Mas o que Paulo está nos mostrando é que quem de fato crê, confessa. E quem confessa deve fazê-lo porque crê efetivamente em seu coração. Porque esta é a fé verdadeira, esta é a fé legítima.
E por isso ele diz, porque com o coração se crê. Coração, meus irmãos, as Escrituras, envolve toda a integralidade da pessoa. Quer dizer a respeito dos seus pensamentos, da sua vontade e dos seus afetos. Já viu hoje em dia como as pessoas falam a respeito do homem? Você tem que agir com a razão. Você não pode agir com a emoção. Irmãos, esse tipo de cisão, de separação, não tem a ver com o que as Escrituras descrevem a respeito do homem. Mesmo que de forma impensada, apressada, os homens ajam, sempre há o elemento intelectual. Lembro-me como se fosse hoje, Suzanne von Richthofen, diante dos vários recursos que fez a justiça para se livrar da cadeia, depois de ter assassinado brutalmente junto com os irmãos Cravinhos os seus pais, alegou que estava possessa de demônios. Ao que o juiz então respondeu: filha, nós temos então que prender você e o seu demônio, porque alguém tem que pagar por este crime. Veja então, irmãos, que os homens tentam justificar os seus atos imundos, atribuindo algo à sua natureza humana, como se essa estivesse fora de controle. Mas as Escrituras dizem que os homens exercem, de fato, fé com o coração. E isso em toda e qualquer circunstância, mas sobretudo no crer do Evangelho. O homem deve crer com o seu pensamento, com as suas emoções e com a sua vontade. Não é possível dizer numa fé sem obras. Mas também não podemos entender uma fé que não entende a razão da sua esperança. Esses apelos anti-intelectuais que Jesus só quer o coração e você deve vir a Cristo num ato como num salto no escuro, dê uma chance para Jesus. Isto não interessa à fé verdadeira, irmãos, porque a fé crê com o coração, e então os crentes devem ser expostos a Jesus, àquilo que Ele fez, à sua obra. Isto deve atingir as suas mentes, deve atingir as suas afeições e deve afetar as suas ações. O crer é crer com o coração, com todo o ser. Mas pastor, então quer dizer que as pessoas para serem salvas precisam virar teólogos? Ora, meus irmãos, aqui está o texto que prova justamente o contrário. O Evangelho, a fé simples do Evangelho e não simplista, nos convoca a crer no Senhor Jesus como Senhor e como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós não precisamos de um Evangelho numa cadeia extensa na argumentação de John Piper, uma cadeia extensa de argumentos, de justificações. O Evangelho é simples. Embora ele seja incompreendido devido à dureza dos corações, mas a mensagem do Evangelho tem que ser clara. O homem não possui nada, não tem nada, e Deus é tudo, e fez isso suprindo através do Evangelho para o homem. Ele trouxe Jesus, o que é dele, e levou o que é nosso. Isso é o Evangelho. E é com o coração que se crê. Para justiça. É o que acabamos de dizer. Para justiça. Não há como o homem entender, sentir-se afetado e agir para a justiça, senão através do Evangelho. Para a justificação e para a santificação. E ele deve crer na ressurreição dos mortos para a sua salvação. A respeito da salvação, ele confessa, ele admite. Veja, irmãos, o termo que Paulo usa para confessar é homologar. Quer dizer, quando nós vamos até o banco, e então pagamos um boleto, o caixa ele autentica o documento para
demonstrar que efetivamente aquele débito, aquele boleto, melhor dizendo, foi pago. Então, o Evangelho, o modo de crer no Evangelho, como Paulo aqui nos mostra, é um homologar, é dar certeza não para que Deus faça, mas aquilo que Deus fez em Cristo. O Evangelho e o modo de se crer nele homologa o que é o Evangelho. Não é apenas um mero assentimento intelectual, não é apenas um sentimento, não é apenas vontade. São todos esses aspectos integrados numa ação conjunta diante de Deus, para a justiça, homologando, autenticando, confirmando que de fato o que Deus fez na cruz do Calvário não foi apenas um bandido que entre tantos das execuções romanas foi alvo, mas sim que naquele local, naquele lugar, naquele momento, e saindo daquela caverna, saindo daquela tumba, estava o Filho de Deus para prover justiça aos homens e salvação. Apesar da distância histórica, o testemunho da igreja nos faz chegar esta mensagem e nós, como se estivesse diante de Cristo, entendemos que esta é a pura verdade do Evangelho. O coração crê desta forma. Homologa. E anula a justiça própria. Crê para a justiça. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua carta aos Filipenses, nos diz assim a respeito deste ato do crer dele, esse crer dele. Como que isso aconteceu? Não tendo justiça própria procedente da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E meus irmãos, é deste modo que os homens terão contato com o Senhor. Se os homens pensam que podem estar diante de Deus, por sua própria justiça, estão muito enganados, porque serão eles tragados diante da presença santa do Senhor. Jesus diz que para um juízo ele veio, para os que veem se tornem cegos, e os cegos vejam. Os homens na sua justiça própria não verão a Deus. Não verão a Deus. Mas aqueles que se tornaram cegos, esses verão efetivamente o Senhor. Porque confiam não nas suas obras, mas nas obras de um outro, Cristo Jesus. Creram com o coração para a justiça e para a salvação. Salvação de quê? Salvação da ira de Deus. As pessoas acham que Jesus salva os homens deles mesmos. É fato. Que Deus salva os homens do inferno. É fato. Mas a salvação, meus irmãos, é de Deus. Deus é descrito na Bíblia como terrível. Terrível. E quando este Deus é tomado em juízo, quem pode subsistir diante da sua presença santa? Ninguém, meus irmãos. Por isso, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo ainda vai nos ensinar, meus irmãos, sobre o porquê crer. E então no versículo 11 ele nos diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, você deve crer, porque a Escritura diz. Sim. E o que a Escritura diz? Que esta fé, meus irmãos, ela produz, pela graça de Deus, uma certeza absoluta. A fé é a certeza. Todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está citando Isaías,
E no contexto próprio do profeta, ele está falando a respeito de uma atitude dos homens em que eles se tornam como ébrios e andam cambaleantes devido à sua busca de justiça própria. E Deus mesmo há de confundir sobre eles juízo, porque eles vão de mandamento em mandamento, se entulhando, se tropeçando na sua própria arrogância e se distanciando cada vez mais de Deus. Eles serão confundidos na sua justiça própria, mas o profeta diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Porque abandonou a justiça própria e abraçou a justiça que é oferecida em Cristo. Abraçou a justiça que é oferecida por Deus. Abraçou a sua misericórdia. Então você deve crer, porque a Escritura diz, e ela diz, que todo aquele que nele crê desta forma, conforme o capítulo 10, versículo 10, não será confundido. Depois o versículo 12. Mais um motivo. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você deve crer, porque Deus é rico. E não há da parte dele parcialidade, ele é imparcial. Não há distinção. O que interessa para Deus não é algo da reputação do homem que o recomenda ao Senhor. Ninguém deu a ele primeiro para que ele restitua. Não, meus irmãos, mas é fruto da sua própria ação soberana. Ele é rico, ele tem prazer em ser glorificado, dando o que comer a quem tem fome, descedentando a quem tem sede, nutrindo a quem é faminto, porque ele é glorificado na dependência do homem. Ele é rico e você é pobre. Essa é a questão. Ele é rico para com todos os que o invocam. E no versículo 13, mais um motivo. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, mais uma vez, está extraindo este versículo para provar o seu ponto do profeta Joel, como dissemos anteriormente. E naquele contexto, meus irmãos, em que o profeta vaticina juízo contra o seu povo, ele também fala a respeito de tempos vindouros, da era messiânica. Aqui está no contexto da profecia a respeito do Espírito Santo, que Pedro vai repetir em Atos dos Apóstolos, quando então os discípulos são batizados no Espírito Santo. Ali está uma promessa inconfundível, infalível, das ações benfazejas de Deus sobre o seu povo, de tirá-lo do meio da sua arrogância, de fazer com que este povo o ame. E o que Deus fará no coração deste povo é que ele invoque o seu nome. De modo, meus irmãos, que temos aqui, veja, observe, atentai para isto. Invocar, crer, confessar, são termos sinônimos na mente do apóstolo Paulo. Quem invoca, confessa. Quem invoca, confessa e crê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Yahvé, será salvo. É portanto que também, na mente paulina, invocar o nome do Senhor, além de confessar, crer, é hora. Se algo prova, atesta a fé genuína no coração e o motivo para se crer, é porque todo aquele que ama o Senhor, irmãos, o primeiro anseio da sua alma é orar a Deus, é falar com Deus. Ele é movido por esta ousadia. Outrora a justiça própria o impedia de recorrer a um outro, porque ele entendia que a própria oração, o ato de orar, revelava a sua insuficiência. E então, movido de orgulho, o homem não ora. E se ora é para obter performance. E ainda tem crente assim, né? Ora 20 minutos, olha para o relógio. Mas aquele que efetivamente crê no Senhor de modo genuíno, meus irmãos, invoca com a oração filial. Abba, Pai. Ele clama
porque confessa, clama porque crê, clama porque ama o Senhor. E por fim, os versículos 14 e 15, meus irmãos, nos ensinam a respeito da importância dos meios de Deus para prover esta fé. Ela tem a mensagem, ela ensina o que crer, como crer e por que crer. E aqueles que estão incumbidos por Deus devem ser aqui então observados. Aqueles que estão incumbidos por Deus para esta missão devem ser aqui contemplados. A sequência é simples. O apóstolo Paulo está mostrando que tudo isso a respeito do objeto da fé, como ela deve crer e por que ela crê, dependem desses meios. Invocar depende de quem se crê. E como vai haver crença se não há a mensagem ouvida? E aqui apenas um parêntese, meus irmãos. O apóstolo Paulo não pode estar aqui restringindo o ouvir a mensagem ao ato mecânico da audição, porque senão os surdos não poderiam ir para o céu. Ok? Paulo está falando a respeito do conteúdo da mensagem. Não apenas no fato mecânico de falar e de ouvir, porque qualquer um pode falar de Cristo e qualquer um pode ouvir a respeito de Cristo, se tem o seu sentido apto para isto. Não, o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma mensagem cujo conteúdo é fiel àquilo que ele está dizendo, a palavra do Evangelho, a palavra que tem Cristo ao seu centro. Não adianta, meus irmãos, dizer que Jesus Cristo é o Senhor da boca para fora. É preciso que a mensagem explicitamente nos dê conta a respeito da missão de Jesus, do que ele fez, e confronte a justiça humana e apresente a justiça divina. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregar qualquer coisa? Não, este evangelho que Paulo está falando. E como pregarão se não forem enviados? Então, meus irmãos, não podemos crer que há salvação fora da pregação. Pregação que tem como conteúdo a mensagem do Evangelho, a mensagem salvífica do Evangelho. Os índios, os homens que nunca ouviram falar de Jesus, eles não podem entender, e nem nós da igreja, de que a ignorância os salva. Porque pode ser o caso, se você for lá pregar, eles nunca ouviram, eles rejeitem a mensagem. Alguns pensam assim, infelizmente, na igreja. Mas, segundo Paulo nos fala na própria carta aos Romanos, os homens todos são inexcusáveis. Todos hoje, onde quer que estejam, sendo que, mesmo que não tenham ouvido nunca falar de Cristo Jesus, estão condenados. Inclusive os bebês, se não forem eleitos. O homem que é homem não precisa ser mais homem. Desde o ventre ele já está condenado. Por isso Paulo está mostrando a importância da pregação. Porque não vai haver fé genuína se não houver o envio daqueles que pregam a mensagem fiel. E esses, meus irmãos, são tidos por Deus, porque Paulo cita o texto de Isaías como tendo os pés formosos, como apontando obviamente para o conteúdo da mensagem. A sua mensagem é sublime, é bela, é a melhor das mensagens, é a mensagem mais doce e mais gloriosa. Aquele Deus autossuficiente, aquele Deus que se regozija, que tem prazer na sua própria divindade, que adora a si mesmo e não é idólatra, aquele Deus que não precisa dos homens para ser Deus por causa do número de pessoas que existem. Este Deus autossuficiente, que não precisa de mais nada, poderia estar sozinho no cosmos, e mesmo assim é Deus, resolveu salvar. Resolveu salvar.
Não fez isso com os demônios, cujo pecado é o mesmo que dos homens, mas quis salvar homens. Que mensagem! Que mensagem! O Deus Santo, o Santo de Israel, salva homens, demônios encarnados. Imagem e semelhança de Deus, mas tomaram do melhor para fazer o pior e destronar o próprio Deus. E a mensagem é a mensagem tão sublime que os anjos anelam compreendê-la. Deus usa, Paulo falando aos Efésios, a pregação do Evangelho, o modo como Deus salva gloriosamente Paulo, como Deus salva gloriosamente Agostinho de Hipona, como Deus salvou você, a mim. A Bíblia diz que uma comunicação a partir do Evangelho sobe às potestades, e os anjos apreendem conhecimento de Deus. Eles que são anjos ministradores, enviados àqueles que hão de herdar a salvação, ao ver o modo como Deus salva, eles se alegram, há mais júbilo no céu, quando um pecador se converte. Que mensagem sublime. E Paulo então está dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ah, meus amados irmãos, que poderoso Evangelho, que crer maravilhoso do Evangelho, que razões gloriosas para se crer no Evangelho, e que meio poderoso Deus fez, ridículo para muitos, mas eficaz para Deus, a pregação do Evangelho e os pregoeiros do Evangelho. Portanto, para a nossa vida, meus irmãos, nós somos convocados por estes textos, por estes versículos, a sermos uma igreja confessional, na vida e na teologia. Aqui está, irmãos amados, uma convocação. Não adianta alguns dizerem que creem e fugirem do aspecto interpretativo da sua fé. Ok, você crê em Jesus, mas qual Cristo você confessa? Não adianta, meus irmãos, aquela atitude torpe de muitos evangélicos, de superioridade espiritual. Eu fico com a Bíblia. Os testemunhos de Jeová também. Os católicos também. A questão, meus irmãos, é como interpretamos a Escritura. E desta obra haveremos de dar conta no dia final. Qual é a sua hermenêutica e, portanto, qual a sua confissão? E a sua confissão tem que chegar a esta conclusão. Jesus como Deus Senhor. E na ressurreição de Cristo Jesus. Somos uma igreja confessional na vida. Há muitos reformados que se dizem assim porque sabem de capa a capa a confissão de fé de Westminster. Fora com estes, pois eles não ornam a doutrina com a sua vida e não são reformados coisa alguma. Pois que doutrina é essa que não produz efeito em seus corações? Não é a doutrina da reforma. É a deformação. Se somos confessionais, devemos ter consistência com aquilo que professamos. Pastor, mas nós não temos condição de fazer isso. Por isso precisamos do Evangelho. Irmãos, esses versículos também nos mostram a importância do evangelismo, de levar a palavra de Cristo não apenas através do pastor, mas por todos nós, através de todos nós. Claro, há homens habilitados com dons específicos para pregarem o evangelho, mas todos nós podemos testemunhar a respeito da nossa fé e devemos fazer isso em nossas casas. E aqui vai uma palavra aos pais. Não preguem. Nós ficamos preocupados de ler o que a Poli ou o Isamitiba ou tantos outros homens da autoajuda em nosso país falam a respeito de educar os nossos filhos. Mas, meus irmãos, esses métodos, esses modos de educar filhos produzem de fato meninos com boa conduta. Os nossos filhos passam a escovar bem os dentes, a ter horários, a não deixar o seu nariz escorrendo nada.
e são apresentados em público muito comportadinhos, mas, amados irmãos, até que ponto nós estamos contentes com a conduta e não com a fé no coração dos nossos filhos? Amada irmã, pode ter certeza de uma coisa: as suas panelas, o seu trabalho, a arrumação da casa, as preocupações dos varões do trabalho não têm tanta importância diante de educar os filhos no Evangelho, tirando dos filhos a justiça própria, apontando-lhes a justiça de Deus e fazendo com que o Senhor seja glorificado em seus corações. Eles não colocando a sua confiança na sua conduta, mas em Cristo Jesus. Essa é a educação do pacto. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos mais preocupados em produzir boa conduta em nossos filhos do que anunciar o Evangelho a eles? Anuncie o Evangelho, fale da deficiência do coração do seu filho, da imperfeição do seu coração, aponte-lhe através da lei os seus pecados, e quando eles estiverem prantos, depois de você aplicar nele a disciplina, a correção física, você apresenta o remédio do Evangelho, falando até dos seus pecados com o seu filho. Muitas vezes confessando os seus pecados aos seus filhos, para que eles não depositem a sua confiança na conduta do papai, da mamãe, mas em Cristo Jesus. Os meus filhos devem amar mais a Cristo do que a mim. Se a minha pregação aos meus filhos produziu neles amor por mim e não por Cristo, também estou errando na evangelização. Não é o Evangelho que eu estou apresentando, não é o crer do Evangelho. Irmãos, por fim, esses versículos nos ensinam a ter Cristo como Senhor. Irmãos, nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações e não apenas como o Salvador, como aquele que nos perdoa pecados. É verdade, Ele faz isso. Mas o nosso entendimento a respeito de Jesus é como um súdito diante do seu rei. E isso deve ter efeito, irmãos, no modo como eu falo. Isso deve ter efeito sobre a minha vida no modo como eu olho. Isso deve ter efeito sobre a minha vida no modo onde eu caminho, onde eu estou andando. Não estou propondo uma nova forma de ascetismo, porque essas coisas não têm poder algum sobre a carne. Mas eu estou falando, meus irmãos, de mortificação pelo Evangelho. Fazer morrer a natureza terrena, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, entendendo que em Cristo Jesus não está apenas o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Isso deve ter efeito sobre o nosso casamento. O nosso Senhor quer produzir casamentos que espelham o seu relacionamento com a igreja. E a proteção, a provisão dos maridos às suas esposas e a submissão das esposas aos seus maridos, o seu serviço fiel de ajuda, de auxílio. A vida íntima, uma vida que a cada ano que passa se torna mais envolvente, que se provam as delícias do amor nesta dimensão, e não algo enjoativo, formal e sem sentido. Porque o nosso Cristo nos ama intimamente o tempo todo, e Ele não enjoa de nós. Portanto, os nossos irmãos e irmãs devem buscar a renovação dos seus casamentos no Senhor da igreja, no noivo apaixonado. Que o Senhor Deus, em sua muita graça, nos leve, irmãos, ao Evangelho. Essa dupla dimensão da natureza de Cristo Jesus, que é importante, que é fundamental para que nós creamos com o nosso ser, com toda a nossa mente, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas forças. Que venhamos, meus irmãos, promessas de Deus,
na riqueza de Deus, certeza de que o seu nome invocado com fé redunda em salvação à nossa vida. E que sejamos ávidos em anunciar este evangelho a das mensagens para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.